Olá, bem-vindas à primeira aula dessa jornada de 7 aulas dentro da comunidade secreta que desbloqueia o seu prêmio do ritual de Glow. O que é um ritual de Glow? É um ritual de brilho pessoal, um ritual de amor próprio, um ritual só sobre você. Então, se você está acostumada a participar de ritual, onde você faz um monte de pedido da sua vida financeira, da sua vida amorosa, esquece. Ritual de Glow é só sobre você, o seu poder de magnetismo, tudo que está dentro de você, alinhado ou desalinhado. Tanto que eu vou trabalhar na linha da Cabala e essa é uma das surpresas do ritual. Na Cabala a gente tem algo que se chama Tikkun, que é onde a gente vai analisar a sua vida como uma astrologia, onde você vê os pontos que devem ser melhorados e os pontos em você que devem ser melhor emanados, que você deve trazer mais à tona. Então, assim, você é uma pessoa extrovertida. Olha, se você for mais extrovertida, você consegue mais oportunidades. Atua com a sua extroversão assim, assim, assado. É algo magnífico, gente. E novamente repito, é só sobre você e os seus caminhos, pois eles começam e terminam em você, né? Então, se você estiver bem, tá tudo bem. Se você estiver mal, tá tudo mal. Mas vamos à aula. Hoje é inteligência emocional. As aulas não serão grandes, então para quem tava pensando, meu Deus, tem que passar uma hora assistindo aula, esquece. Você não vai passar uma aula assistindo aula. Uma hora assistindo a aula, porque ela vai ser objetiva. E o meu principal ponto é ser disruptiva. Por quê? Já comecei fazendo e todas as aulas serão assim. A aula de pijama, por quê? Para quebrar um padrão normal que vocês estão acostumados, não só com a minha, mas com várias comunicações de pessoas que você segue para aprender um determinado assunto. Eu não estou com uma capa de salvadora, nem com blazer, nem com nada. Claro, me arrumei para vocês, né? Vocês estão vendo, me arrumei para dar aula, passei maquiagem, mas não estou vestindo uma capa de salvadora. Aqui vocês não estão recebendo uma aula de uma pessoa que quer salvar a sua vida, ou que vai salvar a sua vida, ou mudar a sua vida. Só você pode fazer isso. Sou tão humana quanto vocês. Estou aqui de pijama para passar essas informações sobre inteligência emocional, esse conhecimento sobre inteligência emocional. Eu estou aqui para te ensinar a pensar com mais autonomia na sua vida e despertar para as coisas que até agora você não despertou. Primeiro me responde, o que é inteligência emocional para você? O que você aprendeu ou que você acha que é inteligência emocional? E se você já tiver lido, assistido a uma aula por aí, o que você entendeu que é inteligência emocional? Inteligência emocional não é controlar as emoções no sentido de reprimir suas emoções. Esse não é o caminho. Se você reprime o que você sente, aquilo vai ficar dentro de você e vai virar um processo psicossomático. Seu corpo vai pipocar de inflamação. Você vai explodir no momento em que você não vai entender por que isso está acontecendo. Se você ficar engolindo o seu choro, ai, não posso chorar agora porque eu tô trabalhando, ai, não posso sentir raiva agora, não é o momento. E você guarda aquilo dentro de você e fica dentro mesmo, gente. E o que acontece? Você tem uma hipercatarse, um dia aleatório, uma vontade de chorar absurda e você começa a chorar e parece que não vai parar mais. Já viu o vídeo daquelas pessoas que vão numa sessão de massagem, numa sessão de acupuntura e aí em determinados movimentos ali no corpo da pessoa que aciona determinadas dores, bum, a pessoa começa a chorar. E ela não sabe por que ela tá chorando. E ela tá chorando e ela acha que ela não vai mais parar de chorar. O processo das nossas emoções é isso. Elas são para passar por nós. Então nós devemos o quê? Canalizar. Não vai ter como. Uma hora sua emoção ela precisa sair de dentro de você. Mesmo que seja aquela que você guardou lá da sua infância, da sua adolescência. De quando te fizeram algo e você não colocou para fora. Quando nós não aprendemos, não tinha uma matéria de inteligência emocional na escola. Quando nós não fomos educados da forma correta para gerir as nossas emoções, e tudo bem, porque os nossos pais não foram educados, os nossos bisavós e tataravós e por aí em diante. Por isso nós estamos aqui, uma geração aprendendo a gerir as próprias emoções, para que nós sejamos os pais da próxima geração. E não tem nada a ver com você ter um filho de dentro de você. Nós somos pais da nova geração, gente. Nós somos os professores, os terapeutas, os cartomantes, o que você estiver e decidir atuar na sua vida, onde você decidir atuar. Alguém vai sentar e vai conversar com você em algum momento. Alguém vai desabafar com você em alguma fila. E você ter uma consciência de todo esse processo facilita com que você transmite para o outro, como você comunica para as pessoas. E se você tem uma boa autonomia emocional, até o seu comportamento, ele vira uma informação positiva para alguém, uma informação que eleva alguém, uma informação que facilita a vida de alguém.
Pessoas que não têm autonomia emocional e inteligência emocional explodem por qualquer coisa, brigam por qualquer coisa. Existe algo sobre as sombras psicológicas que diz o seguinte: quando qualquer pessoa, no horário errado, na hora errada, se apertar no botãozinho errado daquela pessoa, ela é capaz de cometer um assassinato. Ela é capaz de cometer uma atrocidade. E não acho que não. Todos nós temos sombras psicológicas. Todos nós temos algo dentro de nós em relação a alguma coisa que nos causa muita dor, muito nojo, muito medo ou muito pavor. E a depender da situação, nós podemos ser o assassino de amanhã. E até simbolicamente, não achem que assassinos são somente pessoas que pegam uma faca e tiram a vida física de alguém. Pessoas que tiram a vida emocional de outras pessoas, a vida psicológica de outras pessoas, com o nível de abuso que elas cometem. Por isso que o tópico inteligência emocional é essencial para que vocês não sejam amanhã nem os abusadores e nem os abusados. E quem é a pessoa que não tem inteligência emocional? É aquela pessoa que reage a qualquer coisa. Ela é reativa, ela só reage às coisas. Acontece, ela reage, acontece, ela reage. Ela não tem autodomínio, ela não tem domínio próprio. Ela só reage ao que acontece com ela. E é tão impulsivo, né, o que a gente chama de impulsividade emocional, que a pessoa, só depois ela para pra pensar: meu Deus, por que eu falei isso? Eu não devia ter feito isso. Eu fiz, eu nem vi. Vocês já ouviram gente falando assim? Pra quem assiste noticiário, quantas vezes você já não ouviu assassinos e outras pessoas falando: ah, mas eu fiz, eu estava cego, eu nem vi, ela me causou essa raiva, ele me causou essa raiva, quando eu vi já tinha feito. Até onde a falta de inteligência emocional pode nos levar. E inteligência emocional está totalmente conectada com o fato de você se conhecer. Você sabe aonde seu sapato aperta? Você sabe qual é o seu limite? Quem tem autonomia emocional não se coloca em qualquer situação, gente. Não é esse o papo. Ter autonomia emocional é você saber exatamente até onde você dá conta. E se trabalhar e se desenvolver para aquilo que você ainda não dá conta. Mas não se colocar em tipo de situação que te leva à vulnerabilidade. Quem tem inteligência emocional não reage às coisas. Quem tem inteligência emocional não é o tipo de pessoa que deixa a vida lhe levar. Ah, eu vou ver aqui o que vai acontecer. Quem não tem inteligência emocional é levado por tudo. E quem tem decide para onde está indo e como é que vai. Eu tenho duas perguntas para você. Quem é que tira a sua paz? O que é que tira a sua paz? Já coloca na sua lista. Isso não deve tirar a sua paz. Na verdade, nada deve tirar a sua paz. Quando acontece um problema, sabe qual é o maior problema do problema? É que a gente não pensa na solução, a gente só pensa no problema, é a forma como nós reagimos ao problema. Porque um problema, vamos supor que você é dono de uma fábrica, e aí tem todos os setores, né? As coisas que passam pela a pessoa que pega o pedido, aí depois manda para a produção, aí depois a produção manda para o povo da entrega, aí depois vai despachar para os locais, ou vai retornar para a pessoa do balcão, para que o cliente venha buscar a entrega dele. Aí você é dono de uma fábrica, você está coordenando todo o processo, você está liderando todo aquele processo, então você é responsável pelo pedido que chega, pelo pedido que vai sair. E tudo tem que estar perfeitamente alinhado. Ok, o pedido entrou, ele passou por todos os setores, chegou no povo da entrega, ele foi etiquetado com preço errado ou para o cliente errado, algo aconteceu ali, deu tudo errado. Na hora que o seu cliente chega, ele esbraveja, porque o pedido dele não tá certo, o pedido dele tá faltando, o pedido dele tá com o nome errado, o pedido dele tá com quantidade errada, seja o que for. O que você faz nessa situação? Isso é um problema, certo? Só que se a pessoa só reagir ao problema, ela pode simplesmente no setor escrachar com todo mundo, ou demitir alguém, demitir a pessoa que fez, enfim. Ou ela pode enxergar esse problema como a solução de uma coisa. Olha, tem um alinhamento aqui que não está acontecendo. E se a situação se repete, aí que é um problema para ser resolvido mesmo, que é um problema que vai virar solução. Para esse líder olhar para aquele setor e pensar uma forma de fazer funcionar. Ou ver o que aconteceu ali. Então, assim, qual é o processo da inteligência emocional? Você não ser reativo com o que te acontece a ponto de estragar mais ainda as coisas, a ponto de fazer uma coisa totalmente sem noção. É inteligência emocional.
é uma ação inteligente e não uma reação. Porque uma reação é algo impulsivo. Você bateu, levou. Isso não é inteligência emocional. Quando você, primeiro, é uma leitura do momento e é um processo mental onde a pessoa ela vai começar a não ficar respondendo as coisas com base no que ela viveu no passado. Inteligência emocional, autonomia emocional, gente, nos deixa no processo, confiante no processo. Você não deseja mais as coisas do seu futuro com base no que você viveu no passado, no sentido do seu trauma. Por exemplo, eu quero ter isso ou aquilo porque eu nunca tive, porque minha vida sempre foi muito difícil, porque eu passei por isso. Eu mereço isso porque eu passei por um relacionamento péssimo, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui humilhada, levaram todas as minhas coisas. Você para de manifestar o seu futuro, isso tá super conectado com a lei da atração. Parar de manifestar numa escassez, num trauma e começar a ser inteligente emocionalmente com a sua manifestação, que é buscar o que você merece. Merecimento está lado a lado com inteligência emocional. Se você tem inteligência emocional, você para de ser vítima das coisas, vítima da vida, vítima das circunstâncias, vítima de tudo. Você vai saindo desse papel e começa a entender. Ok, tem coisas aqui socioeconomicamente acontecendo, que envolvem raça, que envolvem tudo, ok. Mas em relação à realidade da minha vida, como eu me posiciono, e é o que eu quero buscar para mim, como eu me posiciono. Isso é inteligência emocional. É você começar a pensar o seu futuro com base no que você sabe que você merece. Não é nem só o que você sente, não confie no que você sente. Nós temos vícios químicos. Sabe o que é vício químico? Veja, você teve um trauma na sua infância com altura. E aí você passou por um processo lá e você ficou com medo de altura. E no momento que você ficou com medo, você teve aquele pavor absurdo. E aí você sentiu um calafrio, você sentiu várias coisas no seu corpo, porque geralmente medo causa reações no corpo. Por que causa reações no corpo? Porque o seu cérebro, ele faz uma leitura energética do momento e ele libera uma química daquele sentimento. Sentimento, você lê o mundo e você sente alguma coisa. O sentimento é uma leitura do mundo. Depois que você viu uma situação, observou todos os detalhes, você sente algo a respeito daquilo, positivo ou negativo, sentimento. Aí, o seu sentimento vai gerar uma química no seu cérebro. O seu cérebro vai liberar essa química para o seu corpo. E o seu corpo vai ter uma reação ao sentimento que você teve. E aí também a produção das emoções, né? Ele vai sentir uma emoção acerca daquilo. Então, você sentiu medo de altura, o seu cérebro entendeu o seu medo, ele liberou uma química para o seu corpo. E todas as vezes que isso repetir, você vai gerar uma assinatura genética no seu cérebro. Ele vai entender, você é uma pessoa medrosa, você tem medo de altura. Assim, você tem medo de altura. Essa é a assinatura que vai estar no seu cérebro. E qual a química que está conectada com essa assinatura? Taquicardia e suar frio. Aí todas as vezes que você estiver frente a frente com uma altura mínima, seu corpo começa a reagir. Você começa a suar frio, você começa a ter uma taquicardia. Então, sabe aquelas pessoas que começam a tremer e gaguejar na frente das pessoas? O cérebro dela tem uma assinatura genética, a gente chama de bioquímica, a neurociência chama de bioquímica. É uma assinatura de por repetição. Tudo é gerado em você por repetição, coisas positivas e coisas negativas. E como o nosso tema é inteligência emocional, o que eu quero que vocês tenham consciência é que, mesmo que você esteja carregado de trauma e de assinaturas genéticas negativas, você pode se reprogramar para o positivo. Tem uma coisa que a lei da atração chama que é visualização. Você visualizar o futuro que você quer. Você manifestar o futuro que você quer. Você escrever o futuro que você quer. Você sabia que é cientificamente comprovado que o nosso corpo humano, ou na verdade o nosso cérebro, né, consegue fazer com que o nosso corpo sinta tudo de uma situação que não aconteceu agora? Por que você acha que todo mundo tá tendo... Todo mundo não, né? Eu também tô generalizando. Muitas pessoas estão tendo processos de ansiedade. E essa questão de pensar no futuro, né? Tem uma frase que resume bem. Depressão é estar presa ao passado, ansiedade é estar presa ao futuro. Não é reduzindo nenhum desses quadros, mas facilitando o entendimento. Por que vocês acham que isso acontece? Porque a pessoa que está num processo de ansiedade
O corpo, na verdade, a mente dela está no futuro. No trabalho que não entregou, no trabalho que não apresentou, alguma coisa que o chefe pediu de serviço, alguma coisa que ela prometeu para si mesma, não cumpriu, para um amigo, para uma pessoa, uma cirurgia que tem que fazer daqui a 2 meses. E isso vai gerando no corpo a sensação, não é sensação, na verdade, vai gerando a reação daquilo que não deu certo, daquilo que não tá dando certo. Aquelas emoções relacionadas ao futuro. Isso é ansiedade. De uma forma simplificada para vocês. E aí o que acontece? A ciência está provando, né? Porque tem já comprovações, só que eles estão estudando cada vez mais para que isso fique cada vez mais claro pra gente. Tá provando que o nosso cérebro consegue viver uma situação do futuro e você vai sentir como se ela estivesse acontecendo agora. Até mesmo essa questão do trauma e do medo. A pessoa que tem um trauma de uma coisa de falar em público, aí você convida ela para falar em público. Antes de ela subir no palco, ela já tá passando super mal. O corpo dela já tá vivendo como se estivesse acontecendo agora. Sabe aquele negócio? Ai, só de pensar de fazer um negócio já me dá uma dor de barriga? Já começa a passar mal? Vocês já falaram essa frase? Já falei muito. Isso é sobre esse processo que acontece no nosso corpo, esse processo químico que vira emocional. Isso é sobre isso. Sobre o nosso corpo, ele conseguir sentir algo que não aconteceu. E ele sentir tão realmente que parece que tá acontecendo agora, que você tá perdendo o ar agora, que você tá morrendo agora. É a mais chamada sensação de morte. Sinto que estou morrendo. Só que isso também serve pro lado positivo da coisa, que é quando você vai pensar um futuro incrível para você dentro da lei da manifestação, né, da atração, que é aquele quadro dos sonhos, que é quando você faz um caderninho de visualização, escreve o que você quer, como que você se imagina. Isso é física sendo aplicada, gente. Despertem. Isso também é inteligência emocional. Você está começando a entender como se reprogramar emocionalmente de forma positiva para tudo que você deseja na sua vida. Então, é um carro, é uma casa melhor, é um emprego melhor, você quer se imaginar vivendo uma vida diferente. O processo da visualização te ajuda 1000%. Você vai começar a treinar o seu corpo e liberar químicas. Olha, essa parte é a mais importante, porque a questão do treinamento ela é muito individual. Você quer se treinar para você viver uma vida próspera? Isso aí é com você. Eu adoro me treinar. A gente começa a mudar comportamento, a gente começa a mudar hábito, a gente começa a ver que a gente tem muito hábito de escassez, muita postura limitante. Então, quando você faz esse treinamento, pelo menos 3 vezes na semana, não precisa ser todo dia, tem gente que gosta de todos os dias, né? Antes de dormir, eu sento, visualizo a vida que eu quero, quem eu sou, e você vai deixando o seu cérebro fazer aquele portal de visualização, ele vai liberando química para o seu corpo, sensação de bem-estar, sensação de alegria, todos aqueles hormônios do prazer, da alegria. Você está se nutrindo de positividade. Olha o quanto isso é importante. E o que acontece nas situações de medo, nas situações de escassez, de pavor? Você também está se nutrindo de veneno, de uma química que não é boa para você, de uma química que é limitante. Então, toda vez que você sente medo, você tem aquelas sensações horríveis, opressoras do seu próprio corpo, da sua própria natureza. Nossa, eu sinto uma rigidez no meu corpo, eu sinto um pavor, eu sinto um arrepio, eu sinto... O seu cérebro, o mecanismo humano, ele está mandando toxinas para o seu corpo. E por isso que dá até uma sensação de trava, não consigo fazer isso. Deu um tanto pavor que travei na frente disso. Então prestem atenção e estudem sobre isso. Logo mais eu vou deixar uma indicação para vocês. E a indicação que eu vou dar é a chave que desbloqueia a próxima aula. Então na hora que eu for falar, eu vou novamente repetir. Essa é a chave para vocês me enviarem via DM, tá bem? Retornando, nós temos vícios químicos e somos biologicamente treinados por repetição a colocar a culpa em outra pessoa, a culpa no livro. Ai, porque eu comprei esse livro aqui, 27 leis para enriquecer e não ajudou em nada, que bosta de livro. Aí você culpou o livro por uma falha sua. Ou porque você não entendeu, porque você não aplicou. Porque a maioria dos livros que te prometem mudar de vida tem muito exercício de aplicação. Tem as leis lá, né, da riqueza, eu esqueci qual é o real nome do livro, não vem na minha memória agora, mas lá tem exercícios para cada lei que ele passa, um exercício. Se a pessoa não aplica, como é que ela quer o resultado? Só que a gente está biologicamente treinado
Pra botar a culpa em outra pessoa. A culpa foi do tempo, a culpa porque choveu hoje, é porque lá não tinha tinta na impressora, não tinha isso, e a pessoa falou em um tom muito alto, eu acordei de mau humor. A culpa é de tudo. A gente coloca a responsabilidade em tudo, e isso é um vício. Isso não é inteligência emocional, porque dentro da pessoa que não tem inteligência emocional, ela reage ao que o outro faz e ela culpa o outro. Eu só fiz isso porque você falou desse jeito, porque você falou isso. E claro, tenham consciência, muitas vezes o que as pessoas falam atinge a nossa sombra pessoal. E aí a gente fica putaço e fala um monte de atrocidade ou reage de um jeito assim espantoso, mas não se conhece o suficiente, porque inteligência emocional é você se conhecer. Novamente, lembra que eu falei lá atrás? Saber onde o calo aperta. Eu sempre fui muito desorganizada, muito desorganizada. Eu sabia, eu estava vendo como meu quarto era desorganizado. E eu sempre fui assim, não sou mais. Estou me libertando, porque ainda tem coisinhas muito mínimas, por exemplo, a agenda, uma coisinha que eu ainda estou desorganizada, mas estou me treinando para né, desenvolver essa habilidade da organização. Só que eu era muito mais desorganizada. Meu quarto vivia desorganizado, tudo desorganizado. E as pessoas, ó, na minha casa olhava. No trabalho, cheia de post-it quando eu trabalhava CLT. Por quê? Porque eu não lembrava das coisas, o TDAH e a desorganização vinham. Ok. Até que alguém começou a me chamar a atenção. Minha patroa me chamava a atenção, me sentia extremamente frustrada. A culpa que eu achava que era minha, não. É porque ela é muito rígida, é muita pressão, ela não entende, tarará. Em casa, quando começavam a me chamar a atenção por uma coisa minha estava desorganizada, porque tal coisa deu errado, porque eu não fui organizada, eu ficava assim, ó, extremamente brava, gente. Eu era reativa na hora. Mas por quê? Porque é uma sombra minha, era uma sombra minha. É ainda, né? Porque tem algumas coisas que eu sou desorganizada, se falarem muito eu já fico, Mas a inteligência emocional nos proporciona o quê? Você se conhecer para saber aonde o sapato aperta no seu pé. Ah, você tem um processo com isso daqui, a desorganização que te aflige, porque você tá vendo que você é desorganizado, você não quer que ninguém fale sobre isso. Aí se a pessoa fala, você reage, gera uma briga, a culpa ainda é da pessoa que falou. Tem certeza disso? Então, a inteligência emocional é pra gente também parar de reagir os nossos próprios processos. Ah, eu quero e sei como é que eu me sinto em determinados momentos do mês. Então, é de bom tom eu estar colocando a culpa em outras pessoas? Pela forma como eu tô? Nós, mulheres, que temos o nosso processo ali do ciclo menstrual ainda, e até as que estão na menopausa, também tem um processo hormonal acontecendo dentro do corpo, um processo que muda as emoções. Se nós não temos consciência desse processo da nossa própria natureza, a gente sai culpando todo mundo. Aí tem um momento do mês que a pessoa precisa descansar, e a bendita da pessoa não descansa. Ok, se você é CLT, se você não consegue descansar, só que reduzir a rotina para o seu descanso, no sentido de você vai trabalhar o quê? 8 horas por dia? Nesses dias, né? Uns 3 ou 4 por mês, dorme. Chegou, dorme. Adianta as suas coisas, converse com quem mora com você. Isso é inteligência emocional, gente. Não ficar se colocando em N situações e depois sendo reativa com tudo. É você se entender suas emoções. Cara, toda vez que alguém toca nesse assunto ainda tá mal resolvido pra mim, eu ainda sinto algumas emoções. Comunicação assertiva com as pessoas, pra falar que, olha, eu não gosto dessa situação, eu preferiria que você não falasse. Ah, Kelly, não dá. Ok. Então a gente vai mudar a forma como você tá reagindo a isso. De fato, é necessário você falar do jeito que você fala, você agir do jeito que você age em relação a essa situação? A pessoa tem culpa, ela não sabe como é que tá o seu processo interno. Isso é inteligência emocional. Canalizar o que você sente para os momentos corretos, na sua casa, no seu quarto, hora de desabafar, hora de chorar, hora de expressar sua raiva, hora de expressar sua frustração, de conversar com você mesma, ter um bom relacionamento com você mesma, para não deixar seu poder nas mãos de ninguém. Ninguém deve ter o poder de tirar a sua paz, porque inteligência emocional é a sua paz. Aí vem um hate, um hater, né? Melhor dizendo, lá não sei da onde, gente, do outro lado do país, você nem conhece, comenta na sua foto, aproveita no seu stories. Você passa o dia todo com raiva porque a pessoa falou que seu conteúdo é ruim, que você não fala direito, que não sei o que. Sério, que você vai deixar uma pessoa que você nem conhece ter domínio sobre você e as suas emoções?
Só com esse exemplo aí, eu já tô te dizendo, zero inteligência emocional. Quando a gente permite que as coisas nos afetem, zero inteligência emocional. Tem uma coisa que Einstein, ele já tinha deixado escrito teoricamente, mas aí precisou de outros físicos para vir comprovar, né? Que hoje a gente já tem a física quântica. Mas ele já tinha dito que 99,99999,9% do subátomo que compõe tudo no universo é energia e 00,000,1 é matéria. Matéria, isso que a gente está tocando. Físico, né? As coisas físicas. E aí ele tinha deixado essa teoria, que hoje também já está sendo comprovada cientificamente, que a maior parte de tudo no universo é energia. Então nós que estamos aqui nessa jornada de desenvolver a nossa inteligência emocional, devemos levar em consideração quase tudo é energia. Eu diria tudo é energia. Porque a mesma física que comprova isso está trazendo que o que muda energia para matéria, o olhar do observador. O que é isso, gente? Sua atenção. A sua atenção, o seu foco em uma coisa determina, primeiro, se aquilo você vai lidar de forma energética ou de forma física, e determina também se aquilo dali para você se apresenta de forma energética ou física. Entendeu? O olhar do observador muda o objeto observado. Quando você pensa, você acorda e fala assim, cara, vou comprar um carro pra mim vermelho. Sai de casa, só vê carro vermelho. Entra no Instagram, só vê carro vermelho. Vai no TikTok, só vê carro vermelho. Carro vermelho pra tudo quanto é lado. Promoção de carro vermelho. Vocês percebem que até o algoritmo ele tá trabalhando dessa forma? É uma lei universal. Porque quando o olhar do observador foca em uma coisa, aquilo é colapsado, aquilo se manifesta na vida dele. Não vamos pensar no mundo todo, coletivo. Pense só na sua realidade. Sua realidade é o seu mundo. É a sua realidade, né? Seus amigos, os ambientes onde você frequenta, essa é a sua realidade, esse é o seu mundo. Quando você começa a pensar algo diferente sobre o seu mundo, aquilo se manifesta na sua realidade. Você começar a pensar em tirar sua carteira. Aí você fala com um amigo, daqui a pouco vocês estão tendo bastante conversa sobre isso, eles começam a te mandar coisa, o algoritmo já começa a te mandar coisa, você começa a estar mais atento a tudo que envolve carteira de motorista, aí você vai ver as promoções da sua cidade, começa a aparecer para você. Isso se manifesta na sua realidade. O olhar do observador colapsa a realidade. O que mais sobre essa questão da energia a gente pode entender? As coisas são energia. Energia é campo emocional. Ai, o que eu sinto é o que eu sinto, é que eu pisei nesse ambiente e senti não sei o quê, porque eu olhei para essa pessoa e senti sentimento, sensação. Energia. 99,99999% de tudo que há é energia. Então, antes da forma física das coisas, elas têm um campo de vibração. E nada se manifesta até que você observe, até que você olhe para aquilo. Então, todas as coisas boas que você deseja para você mesma só pode se manifestar na sua vida se você começar a se auto-observar, porque você é a criadora da sua realidade. Então, inteligência emocional é sobre como você reage a tudo que acontece na sua vida. E se você muda o seu olhar, tudo ao seu redor muda. As pessoas vão mudar, Kelly? Não vão. Elas mudam se elas quiserem. Sua colega de trabalho fofoqueira vai continuar sendo uma colega de trabalho fofoqueira. Seu patrão chato vai continuar um patrão chato. Ah, porque seu carro sempre quebra na rua X, ele pode ser que ele continue quebrando se você não fizer nada, claro, né? Ou ninguém fizer nada na rua, não sei qual motivo, mas a questão é como que está o seu olhar para a sua realidade. Você só está focada em um ângulo, porque nada se manifesta se você não observar. Se você só observa o problema se manifesta. Se você observa a solução se manifesta. Entende o que eu estou falando? Se você enxergar as coisas com um olhar diferente, toda a sua realidade ela vai mudar. Gente, sou prova viva disso. Esse negócio, esse papo de lei da atração, pensamento positivo, não sobre positividade tóxica. Não apoio positividade tóxica. Inclusive, é impossível. Por isso que inteligência emocional é importante. Você não precisa ser positivo o tempo todo, mas você precisa gerir suas emoções. Isso que essa pessoa está me falando agora é sobre mim ou é sobre ela? A maior parte do que a gente expressa é sobre nós. O que você enxerga fora de você é sobre você, não é sobre as outras pessoas.
Você só vê o que tem dentro de você porque você reconhece. Então, eu já lidei com muita gente mentirosa. Você reconheceu o mentiroso de longe. Fato, você conhece a mentira. Então, você só enxerga algo que você conhece. Está dentro de você. Quando eu falo está dentro de você, não significa que você é, mas é uma informação que está dentro de você. E se você vê fora, é porque está dentro. É mais fácil. Então, se você se treina a enxergar diferente, fora você também vai ver diferente. E aí, isso não é positividade tóxica. Isso é você decidindo para onde o seu olhar vai focar e no que você deseja manifestar na sua vida. Então, sempre há duas opções. Enxergar uma situação como positiva ou como negativa. Enxergar uma situação como rica ou como pobre. Eu falo rica de aprendizado, rica de valor, ou pobre, uma situação que não te agrega em nada. E na hora de escutar uma pessoa, mesmo quando essa pessoa está falando de você, não é sobre você. Desenvolva a habilidade de entender que o que as pessoas falam não é sobre você. Não é sobre você. Principalmente quando você não pediu a opinião delas, elas estão falando de você. Não é sobre você. Aquela coisa que a pessoa joga na sua cara do nada que te irrita, ela tá falando dela, tá falando de uma coisa que incomoda ela. Ela muitas vezes tá falando para se ouvir e ter uma atitude mental de, primeiro, colocar uma barreira emocional do tipo, isso não vai me atingir. Isso você faz em silêncio, olhando pra pessoa e falando, isso que essa pessoa tá falando é sobre ela. Fala, pode continuar falando, mas a mim não vai afetar. Não porque você é isso, você é aquilo. Ok. Tem gente que vai pra casa e nem consegue dormir. É frieza? Não. Inteligência emocional. Para quem você vai dar o poder de te dominar, tirar até o seu sono. Gente, prestem bastante atenção nisso. Então, novamente, para ficar fixado na cabecinha de vocês, 99,99999 energia, 0,000001 matéria, é mais inteligente você focar na maior parte na energia, nas emoções. Gerir suas emoções, entender do que você sente, entender que a sua realidade é energética e é tudo sobre frequência de energia, em que frequência você está, em que frequência você está ancorada. Se a gente está focando na maior parte, porque isso é inteligência emocional. Olhar para a maior parte de uma coisa é inteligência. E essa maior parte é emocional. Então a gente está falando de novamente no nosso tema, não fugimos dele. Estamos falando de inteligência emocional, que é entender também o quê? Que repetição não é só comportamental, é química do seu cérebro. Tem quando alguém fala, repete que você aprende, repete que você desenvolve, tudo é por repetição. Quanto mais você treina, você vai saber, se você repetir todos os dias, organizar. Por isso que, a gente dobra a cama todos os dias, tá? Desde a infância, se habituar com a organização. Sim, só que maior parte desse ancoramento de uma nova realidade é químico também. Então você tem que gerar uma química do seu cérebro todos os dias, gente, como quem toma banho, como escova dente. Não é a nova realidade que a gente quer? Não é a inteligência emocional que a gente quer desenvolver? Então isso é repetido todos os dias até que isso gere uma nova química no nosso cérebro e nós paremos de ser pessoas que só reagem, pessoas reativas. Um pensamento, uma química nova no seu cérebro. Aí você decide, vai ser positivo ou vai ser negativo que você vai se nutrir? Do que você vai se nutrir a respeito das coisas? Regulação emocional, sabe como é que ela funciona? É quando acontece uma situação que te causou raiva, que te causou medo, que te causou tristeza, te deu uma melancolia, te deu vontade de chorar. Ao invés de você, naquela hora, ser reativo, você vai se recolher. Acaba a conversa. Não consigo conversar agora. Você vai pro seu quarto, você vai para algum momento e você vai expressar a sua raiva, o seu choro, ou no momento que tá acontecendo, é um momento fora de casa, é um momento no trabalho, é um momento no meio da rua, não dá pra eu ir pro meu quarto pra fazer isso. Você vai começar a reparar nas coisas que estão em volta, você vai começar a descrever pra você. Isso é um exercício de regulação emocional, psicologia analítica comportamental, tá bom? É um exercício efetivo, você vai começar a descrever o que tem ao seu redor pra você não reagir. Até que aquela vontade de reagir, cuspir, botar alguma coisa pra fora,
comece a passar e você comece a desenvolver. Olha, um desenvolvimento. Nós não fomos treinados para isso, gente. Não exija que amanhã você consiga ser um fodão da inteligência emocional, que não reage a nada, que não sei o que. Algumas coisas elas vão te incomodar, algumas coisas elas vão fazer você sentir alguma emoção de ver alguma coisa lá no Instagram, principalmente rede social, gera muita emoção nas pessoas, gatilhos emocionais, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como lidar, fica pra baixo o dia inteiro. Não exige que do dia pra noite vocês fiquem super-heróis da inteligência emocional, mas é treinável e uma química diferente no seu cérebro. Então façam um negócio da visualização do futuro de vocês, se visualizem diferente todos os dias, deixem o seu cérebro produzir uma química nova pro seu corpo. Um pesquisador incrível, e não só pesquisador, ele aplicou essa técnica. E ele aplica até hoje para poder fazer livros que provem isso, porque muitos seres humanos é tipo São Tomé, tu tem que ver para quê? Não, porque eu preciso ter certeza que isso funciona, eu vou ficar lá no meu quarto perdendo tempo com visualização. Pois então, Joe Dispenza, ele fez isso. E é comprovado que as pessoas que treinavam o jogo de basquete, né, acertar cestas de basquete só com a mente, acertaram mais do que quem estava treinando com a bola. Vocês estão entendendo? E pode jogar no Google, no YouTube, onde quiser. Gente, quando eu assisti, tem uma sequência de testes que ele fez. Eu fiquei, tá vendo? E a gente tá esperando que as ferramentas elas sejam comprovadas pra gente começar a utilizar. Deem uma chance pro que é positivo na vida de vocês. Porque é muito fácil acreditar nas coisas que geram trauma, que geram dor, que geram coisas ruins, né? A gente acredita realmente, né? O ser humano é capaz de cada coisa. E as coisas boas? Vocês não estão dando fichinha para as coisas boas? Vocês estão testando as coisas boas? E como é que a gente sabe se vai dar certo ou não, se a gente não testa? Inclusive esse mesmo autor, ele deixou um teste que é 7 dias sem reclamar. E isso eu vou deixar pra vocês. 7 dias sem reclamar. Pega uma pulseirinha, que eu não tenho nenhuma aqui agora. Uma pulseirinha, coloca no braço. Se reclamar, troca. Reclamar de qualquer coisa. Reclamar do dia, reclamar de você, reclamar da comida, reclamar de qualquer coisa. Troca. Se você achar impossível passar 7 dias sem reclamar, o seu cérebro está viciado em reclamar. Você está sentindo falta de uma química que aquilo te dá. Então, isso já entra de acordo com o que a gente está conversando aqui. Nós somos viciados em determinadas químicas, tá bom? E vocês sabem que a depressão também tem as suas camadas químicas, se não sabe, tá sabendo agora. Determinados hormônios que faltam na pessoa, determinadas geração de determinadas químicas no cérebro da pessoa que gera depressão. Então, esse negócio de visualizar, de fazer você se sentir bem todos os dias, visualizar uma coisa positiva, visualizar o seu dia sendo incrível, gera uma química boa no seu cérebro. Mas prestem atenção, não é para gerar expectativa. É para você se reprogramar para viver o melhor. Porque muitas vezes nós somos programados para viver só o sofrimento, só a dor, só a luta, só a batalha, só a dificuldade, só a pessoa falando mal da gente. Ai, porque eu sempre escutei isso sobre mim. Aí você tá tão programado que no dia que alguém te elogia, você até acha estranho. Mas você tem certeza que você tá achando que me é bonita hoje? Mas você tem certeza que você tá me achando legal, sei lá, que eu tô falando bem? Às vezes a gente tem dessas, porque é um vício, uma repetição, nos viciou a um determinado olhar sobre nós, sobre a vida. Então se treinem para ver o melhor, para receber o melhor, sem expectativa, porque expectativa não é inteligência emocional. Se você colocar expectativa numa coisa, você vai se frustrar. Expectativa é coisa de criança. Adultos entendem que as coisas não estão sob o controle de ninguém. E a única coisa que você pode controlar é a forma como você reage. E, novamente, essa aula te traz para a sua inteligência emocional. Você pode determinar como reagir perante todas as situações. Então, para finalizar, eu vou deixar a chave para vocês. Mandem este título na minha DM. O Poder de Ser Você Mesmo. Esse é o nome do livro que eu indico para vocês que gostaram do tema inteligência emocional, querem saber mais sobre tudo que foi dito aqui, essa questão da lei da atração, da matéria, da energia, de como você acha que você tem uma personalidade, na verdade, você está ancorada em traumas. Pensem nisso.
A gente reproduziu tanta coisa na vida, a gente repetiu tantas coisas para nós mesmos, nós ouvimos pessoas repetindo coisas para nós mesmos e a gente acha, eu sou assim, eu sou tímida, eu não falo em público porque eu sou assim, eu não sei o que lá porque eu sou assim. A sua personalidade está ancorada em traumas? Comece a pensar nisso, porque o seu cérebro pode ter repetido tantas vezes uma determinada química que você tem uma assinatura genética e você se identificou tão profundamente com isso que você acredita que você é assim. A sua assinatura genética são os seus traumas, os seus medos, os seus bloqueios, as suas angústias. Elas não são você. Elas aconteceram por algum motivo e foi repetindo, repetindo, repetindo. É como se você se carimbasse tanto o mesmo lugar, o mesmo desenho tantas vezes que vai ficar tão profundo que se torna você, parte sua. Mas a gente pode fazer o caminho inverso. Vamos nos reprogramar, porque o que vem antes de tudo, o que você manifesta na sua vida, lembra? A maior parte é energia. 0,1 é matéria. Então, o produto de todos os resultados é a mentalidade. Você é responsável por tudo que você atrai agora que você é adulto. Lembre-se disso. E ignorar energia é ignorar emoção e é ignorar a realidade mais incrível que você pode ter, que depende só de você. Produza a química correta. Comece a prestar atenção nisso. Isso daqui, gente, não é pensamento mágico. Vocês não vão mudar de hoje para amanhã. Isso é neurociência. Estudem a si mesmos. Isso é autoconhecimento. É entender como funciona o mecanismo do seu cérebro. Que ele entra no looping de repetição de eu fico triste, eu como um doce, eu fico triste, eu como um doce. E depois chega num momento em que se você estiver muito triste, não tiver doce, não tem nada que te salve do fundo do poço. Você está se doutrinando a determinadas coisas. E você pode fazer o caminho inverso. É se doutrinar a um outro caminho, do tipo, quando eu ficar triste, eu não vou comer doce. Eu vou tentar entender o que eu tô sentindo. Eu vou me alimentar de outra coisa. Porque aí a gente tá tentando suprir uma coisa emocional com uma comida. Tá vendo como a gente fica se reprogramando com as coisas absurdas? Nós aprendemos a não se reprogramar dessa forma. Aí o doce gera uma química no seu cérebro de prazer, de bem-estar, e você fica viciado. Nós somos viciados em determinadas coisas, viciados em reclamar, viciados em achar que realmente todo final do ano tudo é errado pra mim. Nós nos viciamos tanto que até quando as coisas elas querem dar certo, o desconforto chega no seu corpo de uma forma grandiosa, porque você não aprendeu a lidar com o que é bom. Então, eu não desejo que vocês continuem com uma personalidade ancorada em traumas. Vocês não são isso. E a realidade não é essa. Reprograme-se, gerem químicas mais nutridoras para vocês. Leiam o próximo livro e qualquer coisa me manda uma DM.